Pode, trem tá bom demais, aí vocês não têm dúvida. Estou aguardando a resposta lá do doutor, vamos ver se vai aprovar lá. Te enviei, viu, professor? Me enviou. Tá, eu vou abrir ele aqui, já que nós estamos com tempo. Uhum. Deixa eu pegar o link do TCC aqui e mandar para um dos alunos. Onde que eu postei o link? Lá no grupo, né? TCC. Então tá, vamos lá, vamos abrir o primeiro TCC aqui. Já que a maioria já está esperando até inclusive o primeiro feedback. Ana Clara Lacerda Soares, gestão de pessoas. Seu tema se alinhou com o tutor? Aham. E foi só isso mesmo? Gestão de pessoas? No título? Eu não cheguei a falar do título, não. Deixa eu ver aqui no e-mail se ele falou alguma coisa. Talvez ele falou e eu não vi, peraí. O tema, eu tinha falado que eu tinha escolhido gestão de pessoa e falei sobre o problema, né? Daí ela me deu uma ideia melhor sobre o título do problema, mas o tema foi gestão de pessoa mesmo. Você acha que eu devo acrescentar mais alguma coisa? Acho que seu título tinha que ser alguma coisa mais específica, sabe? Que é o título do seu trabalho. Por exemplo, se você está fazendo a importância do recrutamento e seleção nas escolhas profissionais e organizações, talvez, aqui ao invés de ser gestão de pessoas especificamente, Ô, professor, eu já estou fazendo sobre esse tema. Tem problema? benefícios, não, tem não. Benefício do recrutamento e seleção na escolha de profissionais nas organizações. Poderia ser isso. Ah, tá. Tá vendo que ele fica mais específico? Sim, sim. Só para você ter uma ideia, a minha tese de doutorado, vou mostrar para vocês aqui, ó. A minha tese em si, cadê minha tese? Minha tese é inovação, difusão e ruptura no contexto de plataformas tecnológicas. O caso dos aplicativos de transporte em Belo Horizonte. Tá vendo? Você bate o olho e você já sabe o que o trabalho vai tratar. Ok? Beleza. Vamos lá, voltar para o seu trabalho aqui.
Então, talvez seja esse aqui, tá? Benefício do recrutamento e seleção na escolha de profissionais das organizações. Aqui é o seguinte, você colocou citação do Taylor e do Fayol, Aham. ok? Toda vez que você for usar, você só comentou, né? Após estudos realizados e tal, não é uma citação em si, do que a Venato é. Isso, essa de baixo aí é uma citação. Então, aí é o seguinte, não se usa, tá? Primeira pessoa, eu, nós, tá? Não usamos, por exemplo, conhecemos, não, tá? Surgiu, então, o que se conhece hoje, tá? Tá. Se conhece hoje como gestão de pessoas, tá vendo? Uhum. Vou colocar de vermelhinho aqui para você lembrar. Beleza. E aqui no Kevenato, você tira o ponto e a gente coloca depois, tá? O ponto. Ah, tá. E aqui uma vírgula, conforme a norma da BNT. Detalhe, se você citou, lá embaixo tem que ter referências. Tem, eu coloquei. Ah, eu tenho até que tirar essa pergunta daí. Parabéns, parabéns. Ele colocou, bateu. Então você reveja esse temos, tá vendo? Tá, essas partes aí eu vou. Agora, eu acho o seguinte, eu não curto muito colocar tópico assim, não, tá? Eu não acho muito interessante. Não. Talvez, com benefício de uma gestão qualificada e implantada em organizações, pode-se mencionar, pode-se enumerar. Aí você põe 2 pontos e coloca contratação assertiva, Ah, tá. ponto e vírgula, 2. Aumenta a motivação, entendeu? Aham. Ponto e vírgula, 3. Ele fica, assim, a escrita ela fica mais fluida, Aham. entendeu? Olha para você ver que legal, Ficou bem melhor. entendeu? E aqui, ao invés de ser letra maiúscula, já é minúscula. Ok? Aí você altera esse parágrafo aqui, fala. Tá. O problema aí, ó. Muda, tá? Tudo que ganhamos e tal, não se coloca. Tá. Qual a importância da organização nas organizações? Beleza. Ok. Parabéns. Não sei, coloca esse trabalho, esse artigo, sabe? Tá, beleza. Ao invés de ser esse ofício. No mais, legal, parabéns, muito bom. Fazendo esses ajustes, pode mandar para ele. Ah, beleza, então. Vou te mandar aqui novamente, aqui, tá? Tá, obrigada. Mas, ok. Bom. Quem mais, pessoal, tem dúvidas? Ninguém tem dúvida? Que isso, que beleza, hein? Então, eu vou pegar mais um trabalho aqui que esteja no pipeline aqui de mensagens do WhatsApp, já que não existe nenhuma dúvida específica. Deixa eu fechar aqui um pouco essa... Bom,
Ah, esse aqui nem é do TCC. Boa noite, Wilker. Boa noite. Só uma pergunta aqui. A Brenda Mendes está aí? Não, né? Bom, ela está com uma dúvida aqui, por exemplo. Estou em dúvida com esses dois temas. A reforma trabalhista em foco, discussão da proteção social em tempos de neoliberalismo autoritário, os impactos jurídicos, econômicos e sociais das reformas trabalhistas. Bom, esse tipo de tema, neste caso, gente, o ideal é enviar para o tutor verificar qual dos dois ele julga mais interessante para a abordagem do TCC. Lembrando que como não pode ser um estudo de caso, quando se fala em impactos, pode dar a entender a interpretação que você está fazendo um estudo de caso. Bom, quem começou a perguntar aí? Perguntar? O Flávio Domingos. Fala, Flávio. É ele mesmo. Eu mandei lá a minha primeira atividade lá para a minha tutora, né? Agora estou aguardando a resposta dela. Uhum. Só queria saber o seguinte, Wilker. No caso, são obrigatórios ter pelo menos 5 páginas de capítulo, correto? De 4 a 5 páginas. Sim, beleza. Eu achei que era 5 páginas, igual no meu primeiro capítulo eu desenvolvi 5 páginas, mas a última página não consegui desenvolver completa por conta que o tema que eu estava abordando, ele não tinha muito conteúdo, como é que eu posso explicar, de teórico. Ele tinha muito a parte operacional. E se eu falasse muito da parte operacional, meu TCC ia virar um bolo de um crioulo doido. Então, eu queria pegar a parte mais assim teórica, para quem lê e as pessoas que estiver na banca para ver o trabalho, elas vão ficar muito na coisa da prática, porque elas vão ficar sem entender como que funciona, né? Somente quem é da área que vai ter um maior conhecimento. Sim, mas não se atente à quantidade de páginas, essas coisas não, sabe? Que vale mais o conteúdo do que a quantidade de páginas em si. A questão das páginas é só uma referência mesmo. Ah, não, beleza, de boa. Aí a outra dúvida que eu tinha, mas aí a gente tocou uma ideia na segunda-feira, você já me respondeu, que era a questão das referências dos autores nas figuras, né? Porque eu achei figuras de um autor, mas aí, para explicar detalhadamente, eu peguei um trecho de outro autor para complementar a figura. Mas você falou que o importante é que elas tenham, tá referenciando tanto na figura, né, o nome de autor, e nas referências bibliográficas. Aí eu já fiz isso, tudo certo, e detalhei lá corretamente. Perfeito, muito bom. Vamos conferir. Eu acho que eu acabei meus para de hoje. Acabou os para casa, André? Ai, desculpa. Eu tô com a minha filha. Eu achei que estava desligado. Ai. Aqui. Tem alguém na minha frente ou eu posso? Não tem ninguém. Não, na realidade, o povo está acanhado aqui, porque já mandaram atividade para o tutor e está aguardando retorno. Isso. Então, pode ser da atividade 2, Wilker? Pode. Então, vou mandar no seu WhatsApp. Da atividade 2 ou do TCC 2? Do TCC 2. Uhum. A continuação do TCC, né? Porque eu mandei a introdução e o... Primeiro capítulo. Isso, o primeiro capítulo.
E aí, o restante... Você já está na atividade 2 do TCC 2? Tô, Nossa, que show, hein? eu Deixa tô... eu só ver se não tem ninguém. Tá, Aí como você beleza. está Eu vou te mandar aqui avançada, no WhatsApp. pode mandar. Pode mandar. Porque aí você vai trabalhar agora o capítulo 2 e 3, tá? Isso. Perfeito. Que Tá, vai refletir o segundo e o terceiro objetivo específico. Se não beleza. tiver ninguém aqui, eu já olho de uma vez agora, tá? Tá, eu vou mandar lá no WhatsApp. Isso, porque tem. Quem não mandou ainda está mais crítico. Sim. Pessoal, alguém tá precisando aí de suporte aí da primeira atividade do TCC1 ou do TCC2? Alguma dúvida que você queira esclarecer? Wilker, se não tiver Sim. ninguém na frente, eu tenho uma dúvida aqui referente ao TCC2, a primeira atividade. Ok. É o seguinte, eu estou querendo saber sobre a parte de referências. Além de artigos e TCCs e a parte de ABNT e esse tipo de material, qual outro material eu posso utilizar como referência? Por exemplo, publicações de fabricantes eu poderia utilizar ou alguma entrevista de grandes fabricantes na área do tema que eu estou desenvolvendo? Eu poderia utilizar como uma referência? Perfeito. Pergunta sim, tá? Mas ponderação é a palavra, tá? Por exemplo, eu vou para minha tese aqui para vocês entenderem aqui. É uma tese de doutorado, né? Só carregar aqui entre as 248 páginas. Aqui, ó. Se a gente for analisar, eu fui lá, eu coloquei alguns artigos do Tempo, tá vendo aqui, ó? O Tempo, do jornal Tempo mesmo. A Uber é o maior empregador privado. Tá vendo? Limitar carro, 11 bilhões. Só que você observa que a maior parte são referências da literatura. Você pode fazer uma ou outra menção a um artigo, por exemplo, um blog técnico, tá vendo? Technical Blog, United Nations, por exemplo, a própria Uber mesmo, que eu fiz um case em cima do Uber, mas vocês não podem fazer estudo de caso. Você pode fazer, mas é ponderação, são poucas menções e tal. O seu trabalho, a grande massa de artigos de referência bibliográfica tem que ser acadêmicas, ok? Então, uma forma de encontrar é no Google Acadêmico. Sim. No meu caso, porque eu tô... tem uma parte do meu trabalho que eu quero falar sobre a evolução que vem acontecendo no mercado de conectividade. E eu vejo que os autores, eles, não sei, ponderam um pouco essa parte de como vem evoluindo esse mercado hoje. E eu encontrei fabricantes falando sobre isso, que são, na verdade, os maiores fabricantes do mundo nessa área falando sobre isso. Então, é como o cara que é o dono do mercado está falando isso e está todo mundo vindo atrás dele, então tem fundamento. Sim, não sem Não sei se eu problema. posso usar isso ou não. Pode usar. Só igual eu te falei, tenta usar mais disciplina, Sim, no mais geral, o conteúdo. trabalho inteiro vai bem referenciado, só mesmo esse detalhe que eu queria colocar. E detalhe, quando você for no fabricante, pode ser que alguém esteja falando, uma pessoa, tá? Por exemplo, um autor, um executivo e tal. Aí você coloca segundo executivo, vírgula, 2020, entendeu? Segundo executivo, aparentes 2020, fecha parênteses, a conectividade, blá, 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 blá. Aí lá no final você coloca lá a referência de acordo com o executivo tal, disponibilidade, artigo na fonte tal, entendeu? Se for algum executivo falando. Se não tiver menção a ninguém, tiver só no site mesmo, aí você coloca o nome da empresa mesmo em caixa alta. Beleza. E no caso, se o vídeo for institucional da empresa, também tem como referenciar vídeo? Tem, tá na norma da BNT. Aí você tem que ler, que vai ter uma seção lá sobre vídeos. Ok. Beleza, valeu. Ok? Nada. Quem mais, pessoal?
Ninguém? Então eu vou para a Andréia aqui, ó. Andréia Pardini. Vamos lá. Então, André, você já obteve seu feedback, né? Will, que ainda não obtive. Ah, tá. Eu enviei antes de ontem, mas como eu já estava estruturando, né? Porque aí depois eu vou fazer só as correções que ela me pediu da atividade 1 e a 2 já está indo, né? Eu acho o seguinte, a sua introdução, ele vai pedir para você fazer um ajuste aqui, tá? Como assim? Aqui, por exemplo, você contextualizou, beleza. Aqui no segundo parágrafo, você justificou, porém, eu acho que você deveria falar assim, olha, seu trabalho contribui para o crescimento da literatura, visto que é uma área em emergência, né, no mundo contemporâneo, especialmente no Brasil. Ele também serve de auxílio para microempreendedores no exercício das suas atividades, da instalação de drywall. Então, tem uma relevância social nesse sentido, entendeu? Porque é o seguinte, você tem que seguir a sequência. O primeiro parágrafo contextualiza, o segundo você, né? Isso aí vale para todos, pessoal. Só relembrando aqui. Primeiro contextualiza, o segundo justifica-se o porquê que faz o trabalho. O terceiro apresenta o problema de pesquisa. Então, assim, aqui, né, iria o problema em si que está sendo tratado. O quarto apresenta os objetivos gerais específicos, então fala-se mesmo, o objetivo geral do trabalho é tananã, 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 mediante o objetivo geral, derivam-se objetivos secundários, 2 pontos, aí, e coloca o objetivo mesmo, né, os 3 objetivos do trabalho. E terceiro, tá certo, né, você colocou aqui a metodologia e tal, descritiva, qualitativa e explicativa, talvez não seja descritiva, seja só qualitativa, tá? Para construção e desenvolvimento mesmo, foram fontes, ok, bacana. E aqui colocar só o período de coleta de dados, por exemplo. Os dados serão coletados entre fevereiro de 2021 a junho de 2021. Finalizou. E aí, por que isso? O tutor, a primeira coisa que ele vai bater ele vai lá no seu primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo que deveria ter objetivo, e vai entender o seguinte, opa, qual é o objetivo geral dela? Beleza, tá aqui. Qual é o objetivo específico? O objetivo específico primeiro é esse. Então, eu vou lá no primeiro capítulo, esse primeiro capítulo tem que falar sobre objetivo específico, né? O primeiro objetivo específico. E aí ele vai ler, tá? Importante que eu vi que você citou, bacana, todos os parágrafos que você está citando, né? Aqui, 2.1 tem uma subseção, ok. Está citando, colocou uma figura aqui. Ok. Está bem estruturado o seu trabalho. Eu acho que só faltou na introdução você se abordar esse sentido, sabe? Bom, aí depois vem drywall. Aí que vem a questão. Tem drywall aqui, mas eu não consigo fazer referência lá na introdução ao segundo objetivo específico. Então, por eu não saber qual é o objetivo específico, segundo do seu trabalho, eu não sei se o segundo capítulo você está fazendo do segundo objetivo específico. Okay? Então, assim, eu sugiro essa alteração, assim, que eu acho que ele vai te pedir isso, tá? Faltou citar aqui, tem que ter citações, tá? Ou seja, o seu referencial teórico, basicamente, ele todo vai ser recortes de outros autores. Igual você fez aqui, ó. Beleza. Então, em todos os parágrafos, com citação, né? Aqui faltou, tá vendo? Eu não sei de onde que tirou-se essa... Provavelmente é desse cara aqui, mas... Sim. Perfis metálicos. Então, basicamente, tá legal, tá bem estruturado o seu trabalho. Eu acho que faltou só essa conexão com a introdução e as citações, assim, mas muito legal, assim. Tô vendo aqui que tá bastante rico de conteúdo, né?
Olha, quando você começa um item, um parágrafo, uma seção, é ruim você colocar já o tópicos no começo dela, tá? Então é interessante você contextualizar primeiro para depois colocar os tópicos. Tá. Então não é legal não. E outra coisa aqui, toda vez que você termina uma figura, olha, geralmente tem tutor que te pede para você comentar depois da figura, tá? Então, assim, comenta depois da figura para não terminar um capítulo numa figura e finalizou. Bom, aí, igual eu tô te falando, tem tutor que pede, né? Tem tutor que não pede, tá? Mas, em geral, eu sugiro todas as figuras se vocês comentem, tá? Fica bem mais interessante o trabalho quando há Comentar após, né, que você está falando. isso, comenta após. Não tem problema comentar antes, não, desde que seja comentado, tá? Não, eu não fiquei sem comentar nenhuma, não. Perfeito, ótimo. Então, não necessariamente precisa comentar depois. Aí varia da É estética, questão só né? de montagem, né, para não terminar com a figura. E assim, vai variar de autor para autor. Tem autor que gosta do estilo de escrita dele, é assim. O seu estilo de escrita pode ser assim. Tem gente que prefere colocar a figura e comentar depois da figura. E aí vai. O importante é você estar alinhado com o seu tutor, tá? Entendi, tá. Tem tutor que não gosta, né? Inclusive, eu também não gosto de parágrafos tão curtos assim, tá vendo? 2 linhas só e termina. Tá vendo? Tem parágrafo seu que tá muito curtinho, então une com outro parágrafo, tá? E as referências, aqui tá meio desconectado, né? Da parte de cima deveria estar aqui, ó. Você dá uma olhadinha aqui na formatação, porque que as referências estão lá embaixo, estão fora. Mas beleza, eu acho que sim, está bem estruturado. O que eu te recomendo é ajustar a introdução e fazer essas pequenas alterações aí no corpo dos demais capítulos. Sim. Tá joia. Ok, mas legal, muito bom. Muito obrigada, viu? Por nada. Agora, a introdução, eu acho que ele vai te pedir para mexer, tá? Então, você pode esperar aí. Aham. Tá Beleza? joia. Beleza. Muito obrigada, viu? Nada. Tchau. Tchau. Quem mais, pessoal? Que beleza, hein? Pessoal, tá tudo esperto. Mas também eu respondi um monte de domingo, sábado, de madrugada. Pô, eu ia te mandar para analisar no final de semana, mas eu falei assim, não, vou mexer aqui não, deixa segunda-feira, é mais fácil, deixar o cara descansar também. Agora, uma pergunta, pelo menos pelo nosso que está no TCC2, eu achei que o calendário de atividades ele é muito mal estruturado, porque você tem um tempo maior para fazer a primeira parte, que é a introdução e o capítulo 1, e depois você tem apenas 18 dias para fazer 2 capítulos. Então, assim, o bom que a pessoa para estar dentro da linha de entrega, ela faz o primeiro antes de vencer o prazo e já começa a fazer no segundo e o terceiro de uma vez, porque se deixar para fazer tudo de última hora, agarra. Por isso que eu falo assim, sempre se antecipem, né? E a primeira parte é que dói mais, essa parte de introdução em primeiro capítulo, porque a pessoa geralmente não organiza as ideias da introdução, então precisa estar muito alinhado. Mas você falou tudo, porque o capítulo 2 e o 3 se exige um trabalho, né, de referencial teórico. O terceiro é o mais fácil, que você faz a conclusão, faz os elementos pré-textuais e pós-textuais e acabou. Aí vem essa parte do resumo, considerações finais, abstract, né? Dá um trabalhinho mesmo. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, beleza. Você pode me explicar, porque igual o Flávio falou do capítulo 1, eu não entendi muito bem o que é, na verdade.
O seu TCC é 1 ou 2? É o 2. É igual o dele. Ah, tá. O capítulo 1, na realidade, deixa eu abrir aqui, é só o seu primeiro objetivo específico, ele aborda um tema, certo? Uhum. Então, o que você define no seu primeiro objetivo específico, você tem que falar no capítulo 1. O que você define no seu objetivo específico 2, você fala no capítulo 2. O que Entendi. você define no 3, você fala no 3. Então, o seu capítulo, quer ver, ó? Eu estava explicando a lógica aqui, ó, no TCC exemplo que eu mandei para vocês, se eu for aqui no quarto parágrafo, ó, pá, já vejo o A. O A, eu sei que é meu primeiro capítulo. Então, a primeira análise que o doutor vai fazer é isso, vai bater. Está batendo? Ó, o 2 está batendo com o segundo objetivo, o terceiro está batendo? Beleza. Aí vamos supor, o primeiro, então, já. No primeiro, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui o seu primeiro objetivo e vai fazer um estudo lá no Google Acadêmico, uma pesquisa no Google Acadêmico, e vai pegar artigos, livros, revistas científicas, tudo que for científico, aí salvo alguns pontos que você pode até citar, mas tem que ser muito pouco, porque o referencial teórico é teoria mesmo, teoria, por isso chama referencial teórico, né? E é, no caso, no primeiro capítulo, segundo e terceiro, lá da segunda sessão do trabalho 2, eu tenho que colocar segundo Palladini, segundo Campos, as referências com citações acadêmicas, tá vendo? Ó, Campos, Deming, tá vendo? É o que eu estava falando. Ó. Você vê que os parágrafos dela tem toda uma citação. Esse TCC aqui tirou total, ó, tá vendo? Aqui, ó, Souza, Campos, Barros, inclusive nos tópicos, tá vendo? Entendi. Então, professor, esse primeiro envio é a introdução e o E o capítulo 1, né? capítulo 1, perfeito. Entendi. Então, assim, no meu TCC1, eu tirei total. Aí eu segui aquela lógica e aquele cronograma que você passou, né? Que a gente pega a introdução, pega a metodologia, pega os objetivos específicos, né? Eu coloquei, tipo assim, igualzinho você falou. Aí você acha que eu só coloco eles lá, ou eu já tento ligá-los assim, tipo, se inscrevendo mais? Porque deu, tipo, 5 parágrafos, se eu não me engano. Não, no TCC2 você tem que aprofundar na pesquisa. Você tem que Entendi. colocar mais, no mínimo aí, eu te sugiro aí de colocar aí uns, ó, coloca umas 5 páginas cada capítulo. Entendi. Não, eu digo a introdução. Não, introdução você vai colocar 5 parágrafos. Entendi. Não Mas, passa disso, não. E nessa estrutura que eu te falei. assim, eu fiz nessa estrutura, né? Uhum. Só que agora minha dúvida é se eu ligo essa estrutura inteira ou se eu divido ela em partes, entendeu? Como assim você liga ou divide em partes? Não tem como fazer diferente, não, tá? Tem que ser assim. Tem que ser ela integrada. Não, eu sei, eu digo assim, se eu digito mesmo, entendeu? Ou se só monta a estrutura. Entendi, não. Eu te mando no WhatsApp explicando certinho. Mas assim, eu digo, por exemplo, no caso, se eu digito mesmo, tipo assim, eu sigo a estrutura digitando, ou eu só pego as partes do TCC e só vou colocando, entendeu? Montando. Olha, eu te sugiro você digitar, porque se você for pegar as partes do TCC1 que estão grandes, você vai ter mais dificuldade. Então, Entendi. eu te sugiro refazer, ir lendo e refazendo, porque aí você vai conseguir ser mais sintético. Entendi. Essa era a minha dúvida. Entendi. Ok. Obrigado, professor. Nada. Mais alguém? Professor, Uhum. eu entrei em contato com você hoje sobre 2 temas que eu estou em dúvida. Aí você falou para mim que um deles tinha os impactos. E por ter os impactos, poderia ter uma outra interpretação? Eu estou até projetando aqui, você está vendo minha tela? Tô.
Então, é você, esta pessoa, certo? Isso mesmo. Aí eu queria ver se você não teria uma outra palavra para me colocar no lugar dos impactos. Tá. Porque esse tema, eu gostei desses dois, mas esse eu gostaria de utilizar, entendeu? Se der certo. Só para eu entender, o que você pretende fazer dentro do seu trabalho, se você pegar esse tema aí? Seu TCC1, não é? Isso. Tá. O que você pretende fazer? Conta para mim. É o seguinte, eu acho que, assim, essa questão do... como eu posso dizer? A questão da reforma trabalhista, para mim, é uma questão que me interessa. E a parte jurídica também. Então, eu queria anexar os dois para fazer uma junção dos dois para me ter mais base do que encaixar no trabalho, entendeu? Entendi, mas qual é o macrotema que se enquadra, no caso, quando você fala de reforma trabalhista e impactos jurídicos? Então, e essa é a minha dúvida. Para mim, talvez seria, assim, essa análise de demonstrações contábeis? Bom, aí depende. Ou contabilidade gerencial também. A ótica que você vai desenvolver o seu trabalho tem que estar atrelada ao curso de ciências contábeis. Durante o curso, você quer analisar o impacto das reformas em termos fiscais, em termos... em qual natureza dentro da contabilidade? Eu queria ali na parte fiscal, seria na parte fiscal. Tá. Então, talvez ao invés de falar impacto jurídico, econômico e sociais nas reformas trabalhistas, você pode falar o seguinte: influência da reforma trabalhista Aí eu vou te dar opções na análise de demonstrações. Então, eu acho que a análise de demonstrações continua a mesma. Deixa eu ver aqui. Você quer ir para o lado fiscal e jurídico? Isso. Eu queria focar o meu trabalho mais na parte jurídica. Só que quando eu fui pesquisar, eu estava fazendo a pesquisa dos temas, eu vi que a parte de reforma trabalhista tem bastante. Pois é, mas ela é muito ampla também, né? Mas aí tem que ter a ver com o seu curso, assim, senão o tutor não aceita, não. Ele só vai aceitar se tiver alguma coisa de contabilidade no meio, entendeu? Entendi. Se você virar e falar assim, reforma trabalhista em aspecto jurídico, eu falo, mas o que isso tem a ver com contabilidade? De cara no tema, sabe? Mais que você fala da contabilidade, da reforma trabalhista nos procedimentos contábeis e sua relação com aspectos jurídicos nas apurações. Você vai falar alguma coisa de resultado ou não? Eu acho que seria interessante, né? Que aí daria mais campo para mim. Eu não ficaria tão presa. Teria mais opções para fazer o trabalho, né? Talvez, assim, influência da reforma trabalhista nos procedimentos contábeis e sua relação com aspectos jurídicos na apuração dos resultados. Talvez isso você consiga falar um pouco de aspecto jurídico, reforma trabalhista e envolver e a contabilidade contábeis. Beleza. Aí o macrotema eu colocaria... Poderia ser contabilidade gerencial? Ou elaboração de demonstrações contábeis, ou análise das demonstrações contábeis. Qualquer um, então, análise seria melhor, né? Eu colocaria mais análise das demonstrações contábeis aqui.
Que aí você pode falar, por exemplo, a reforma trabalhista, como ela afeta nos indicadores na demonstração contábil. Mas está vendo que depende muito do que você vai falar dentro da reforma trabalhista? Você tem que entender, se você for para um viés mais gerencial, você coloca esse tema aqui. Entendeu? Se não, se for algo mais para auditoria, verificar, mas auditoria eu não acho, não. Eu também não, eu não acho que encaixaria. Provavelmente vai ser ou contabilidade gerencial ou análise de demonstrações contábeis. Agora, o seu tutor, você tem que mandar mensagem para ele, mandar esse tema aqui, ver o que ele acha, entendeu? Porque é ele que vai falar se o tema está aceito ou não. Eu só queria ter uma base melhor para mim já mandar para ele com mais noção, entendeu? De como ficaria ali o tema em si. Porque a construção do tema que está sendo um pouco complicado, eu estava tendo mais dificuldade. Mas agora já deu uma clareada. Viu? Muito obrigada. Por nada, tchau. Tchau. Julia Roberts. Quem mais, pessoal? Boa noite, Wilker. Tudo bem? Boa noite, beleza, graças a Deus. Tá bom. Seguinte, hoje um pouco mais cedo, eu te mandei mais ou menos os meus moldes. Você me comentou que eu misturei. Cortou. Repete. Você citou que eu misturei os temas. Parece que foi. Deixa eu abrir aqui de novo. O objetivo geral com o problema de pesquisa. Sim. Eu fiz um ajuste, eu vou te mandar de novo. Será que você poderia me ajudar só para ver se eu entendi corretamente? Não precisa mandar de novo, não. Eu estou projetando aqui, ó. Aqui, ó. O que acontece? O seu trabalho, basicamente, você é o Luiz, né? Oi? Você é o Luiz? Sim. Então, beleza. Está vendo minha tela, né? Tá. Primeiro ponto que eu pedi para você dar uma olhadinha aqui no trabalho que eu te mandei, se a gente for fazer um comparativo, tá? Esse é um trabalho, por exemplo, tá? Primeiro, na hora que você bate o olho aqui, você vê a formatação, tá? Você tem que fazer uma formatação igual está pedindo no modelo. Espaçamento entre linhas, ok? Então, olha, o que acontece? O problema, primeiro você contextualiza aquele problema até você entrar com o seu problema de pesquisa, que é a pergunta-problema. Tá vendo aqui, ó? Causado pela aceleração de resíduos, o problema do trabalho beleza. Depois dos objetivos, o que você faz? Se o seu problema é quais métodos e ferramentas podem ser empregados para reduzir resíduos sólidos da construção civil, você pode pegar esse mesmo problema e converter ele num objetivo. Você pergunta quais métodos e ferramentas, investigar os métodos e ferramentas que podem ser empregados para reduzir resíduos sólidos da construção civil, ponto final. É o que ele fez, investigar ferramentas e métodos para facilitar a redução de resíduos sólidos gerados no processo de construção civil. Só que ela colocou com foco no setor predial. Objetivos específicos, os objetivos seus eu acho que estão legais, tá? E aí vem a justificativa, que você vai justificar o seu trabalho, por que deve ser feito o trabalho. Eu sempre falo, olha, o aluno, ele fala que essa obra sua contribui para o crescimento da literatura, serve de guia para os profissionais da área, também pode aprimorar os processos socioambientais e tal. Na hora que a gente olha o trabalho específico, tá vendo? Que olha, aí já dá uma diferença. Tanto de formatação que você precisa justificar, você precisa vir aqui nas formatações aqui, ó, zerar aqui, colocar um e-mail. Olha o seu trabalho mudando a forma, tá vendo? Aí o problema, por exemplo, você tem que colocar mais uns 2 parágrafos aqui e terminar com uma questão-problema, que seria essa aqui. Só que essa questão-problema de como, geralmente, dá um certo problema para alguns tutores, que eles entendem o como um estudo de caso, tá? Então, você tem que estar muito claro nesse sentido. Como a contabilidade geral pode auxiliar as empresas na área digital?
não é um problema colocar o como não. É só ter um cuidado para ele não interpretar como estudo de caso e ele tirar seus pontos. Então, tem que estar muito alinhado com o tutor isso aí. Entendi. E os objetivos específicos, aqui seria, se você está falando assim, como a contabilidade geral pode gerar, pode auxiliar as empresas na área digital, aqui, ó, não seria aqui, seria aqui, só que você tem que colocar 2 parágrafos, e o objetivo geral, você poderia colocar aqui muito simples, ó, investigar como a contabilidade gerencial auxilia as empresas na era digital. Tá vendo? É muito simples. O objetivo geral. Preciso ajustar a minha situação problema, né? Que é um ponto e acrescentar também a justificativa. Isso aí na justificativa, você não colocou, você não fez ela ainda, então você tem que fazer. Tá? Entendi. Aqui, por exemplo, se o seu tutor pedir para tirar o como, você pode, por exemplo, outras palavras, você pode investigar os benefícios. Os benefícios que a contabilidade gerencial possibilita para as empresas na era digital. Poderia ser assim também. Entendi. Entendeu? Então, assim, aqui, por exemplo, ao invés do como, poderia ser quais os benefícios que a contabilidade gerencial gera para as empresas na era digital. É mais claro, né? Mas pode usar, por exemplo, outros sinônimos, se quiser e tal. Entendeu? Entendi. É nesse sentido aí que você deve aprimorar. Tem como você salvar e me mandar esse atualizado aí? Claro, agora. Com relação à justificativa, Wilker, essa parte eu ainda não aprofundei ainda não. A justificativa tem que ser basicamente o porquê daquele assunto está sendo abordado e por que ele deve ser estudado, alguma coisa nesse contexto. Exato. Perfeito. Quais que são os motivos que levam você a fazer esse trabalho? Tem relevância para a literatura? Entendeu? Contribui para o enriquecimento da literatura? Tem relevância social? Entendi. Dá uma lida no exemplo que eu te mandei primeiro, completo assim, e aí você vai conseguir fazer bastante coisa, tirar bastante ideia para o seu trabalho, como estrutura de linguagem, tá? Uhum. Beleza. Muito obrigado, Will. Por nada. Com relação aos outros detalhes, está coerente. Só falta formatação, esses 2 lados aí. Justificativo. A introdução também, formatação, você conseguir colocar aí mais um parágrafo na introdução, mas eles não vão olhar a introdução agora não, tá? Agora é só o tema, problema, objetivos e justificativo. Beleza. Muito obrigado. Né? Pessoal, mais uma pergunta aqui para a gente poder fechar. Se tiver, né? Tem não? Ok. Então, pessoal, muito obrigado aí. Nos vemos aí por mensagem aí, que você já entra em contato comigo mesmo. E boa noite para todos, bom descanso. Valeu, Wilton. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Valeu. noite, tchau. Tchau.